Enquanto esse lipídio aqui da membrana plasmática só contém duas perninhas, tem a cabeça e tem duas perninhas, esse lipídio aqui, que é o triglicerídeo, ele possui a cabeça e três perninhas, três ácidos, cada perninha é um ácido graxo. Esse lipídio aqui, ele não é usado para a produção de membrana plasmática. Ele é utilizado como fonte de energia. A gente estoca energia principalmente a partir dele, né? Então, os triglicerídeos seria tipo a pochete que a gente tem na barriga, alguma coisa É, assim? exatamente. Toda a gordurinha que a gente tem armazenada no nosso corpo, a pochete, nos seios, né? Você ganha peso, o seio aumenta, porque acumula mais gordura. Então, toda essa gordura acumulada, o que é isso? É o triglicerídeo, que é a cabecinha com as três pernas, tá? Não é esse mesmo lipídio aqui que forma a membrana das células. Diferente, bom? Ambos são lipídios, só que são lipídios diferentes, de classe diferente. Esse aqui é o triglicerídeo, esse aqui é outro lipídio. Então, o lado da membrana plasmática, a função dele é a estrutura, né? Formar a estrutura celular. E esse aí é de armazenamento de energia, né? Armazenamento e fornecimento de energia, a depender do estado do corpo, na hora. Por exemplo, Também através das proteínas. o quê? O, O triglicerídeo também, ele armazena energia através das proteínas ou não? não, são coisas diferentes. Assim, ó, as proteínas lá, quando a gente estudou os aminoácidos, o esqueleto carbônico ele pode ser transformado em triglicerídeo, né? Ele pode ser convertido em gordura. A gordura, ela já é gordura por natureza, então ela não precisa de nada. Ela não precisa de nada. Então, assim, quando você come um alimento rico em gordura, o teu organismo vai fazer o quê? Se você tiver precisando de energia, ele vai quebrar essa gordura e vai obter energia a partir dela. Se você não tiver precisando de energia, o corpo vai pegar essa gordura e vai estocar no teu tecido adiposo, que é essa barriguinha que a gente tem, certo? Então, são esses os dois caminhos que o triglicerídeo ele vai ter dentro do nosso corpo. Ou ele vai ser utilizado para fornecer energia, ou ele vai ser estocado. Vai depender do teu estado alimentar e do quanto de energia tu gastou no dia, né? Tá bom? Não tem relação aqui com proteína mais, tá? Que já é outra coisa. A lipoproteína que a gente estava falando naquela hora era só um transportador de lipídio, que é o HDL e o LDL. Ele é só um transportador, tá? A única função é essa dele, só transportar. Então, imagina que você tá com uma pessoa passou 2 dias sem comer, por exemplo. O que que vai acontecer? Não, antes disso, vamos imaginar uma pessoa que passou o dia comendo. E aí foi lá comer um alimento rico em gordura. Vai ser absorvido no intestino, vai cair uma parte na corrente sanguínea, a outra parte nos vasos linfáticos. Vai ser distribuído, né, através das lipoproteínas por todas as células do seu corpo. Se a pessoa não está necessitando de energia naquele momento, esses triglicerídeos vão ser estocados no tecido adiposo. Então a pessoa vai engordar, vai acumular triglicerídeo ali no tecido adiposo. Ponto. Agora, se a pessoa está precisando de energia, tanto o triglicerídeo, né, que foi obtido através da alimentação, quanto esse que você já tem a sua reserva, vai ser quebrado e vai ser liberado para as células. Aí a célula, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar o triglicerídeo e vai quebrar em duas partes. Primeiro, ele vai separar aqui a cabeça dele, que é o glicerol, das pernas, que são os ácidos graxos, certo?
Esse processo aqui eu chamo de lipólise. Tá bom? Eu chamo isso aqui de lipólise. Isso aqui vocês têm que saber. Isso aqui é importante. Eu vou chamar esse processo aqui, eu chamo de lipólise. Por que lipólise? Eu já falei para vocês que toda palavra que termina com lise, no final, esse sufixo, ele remete à ideia de quebra. Quebra de lipídio, lipólise, de lipídio, né? Quebra de gordura. Então, o que é a lipólise? É justamente você quebrar um triglicerídeo, separar o glicerol dos ácidos graxos, que são essas três, cada perninha dessa aqui é um ácido graxo diferente, tá bom? Esse processo eu chamo de lipólise, certo? Agora, o que vai acontecer com esse ácido graxo? Esse ácido graxo, ele vai agora lá para a mitocôndria. Ó. Vocês tinham ouvido falar em mitocôndria onde? Em qual metabolismo? Vocês lembram? É na respiração celular. Lá na respiração celular, né? Interessante. Aqui, ó. Aqui, a mitocôndria também tem um papel bem interessante, ó. Ó, isso aqui é a mitocôndria, né? Então, esses ácidos graxos, eles vão entrar na mitocôndria e vão sofrer um processo que eu chamo de beta-oxidação. É liberação de energia, tipo suor? Isso. Não, tipo suor não, mas tem... Mas Existe a a, liberação, né? existe a liberação de energia, com certeza. Energia. A energia a gente chama de ATP. ATP, né? Quando a gente fala em energia, a gente fala em ATP. É por isso que quando você faz atividade física, aliado a uma dieta pobre em gordura, né? Em calorias, você perde peso, porque aquela gordurinha que está lá no seu, que está estocada, o triglicerídeo que está estocado, ele vai para dentro da célula, ele vai primeiro sofrer uma lipólise, depois esse ácido graxo vai lá para a mitocôndria e vai sofrer um processo de beta-oxidação e vai produzir energia. O suor, o que é o suor? Quando você está fazendo atividade física, ou quando você está num ambiente muito quente, e durante a atividade física, o seu corpo, a temperatura do seu corpo aumenta muito. O suor nada mais é do que uma forma de regular a sua temperatura. Então, se está muito quente, você começa a eliminar água e outras substâncias ali, né, no suor, e isso vai fazer com que a temperatura volte ao normal, né, diminua. É só isso. O suor, ele é só um regulador da temperatura. O que a gente está falando aqui é de liberação de energia, de ATP, entendeu? Esse processo ele vai acontecer dentro da mitocôndria, né? E vai ter aí a liberação de muita energia. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é que a quantidade de ATP produzida na beta-oxidação é maior do que o processo, do que a quantidade de ATP produzida lá na respiração celular, do metabolismo dos carboidratos, tá bom? Da fosforilação oxidativa ou da cadeia respiratória, que é a mesma coisa. Vocês lembraram aí com o nome de respiração celular. É a cadeia respiratória, né? Existe lá uma produção de ATP no final. Aqui na beta-oxidação, existe uma produção de ATP muito maior. Então, é por isso que a gente só usa o tecido adiposo, né? O triglicerídeo, em situações de emergência, porque ele produz energia demais, entendeu? Então, tem que ter uma justificativa muito boa para poder utilizar esse triglicerídeo, certo? Então, É,
Só uma dúvida. Então, o ácido graxo, ele entra dentro da mitocôndria, Exatamente. aí E ele aí lá ele vai sofre sofrer um processo isso, da beta-oxidação que vai produzir energia, que vai ATP. produzir energia ATP. Perfeito, é isso. Ok. E o nome do processo antes lá, da quebra do triglicerídeo, eu chamo de Pode. lipólise. Tá? É isso aí que a professora até falou na aula lá. Por exemplo, a pessoa vai para uma clínica de estética, vai fazer um procedimento lá de lipólise, né? Você faz lá uns procedimentos lá na barriga, treme lá umas coisas lá, umas máquinas que treme tudo, né? Bota enzima, enfim. O que é aquela coisa, o que é que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a primeira etapa, que é a lipólise. Ele tá pegando o triglicerídeo lá da sua barriga e tá quebrando em glicerol e em ácido graxo. Porém, o problema é que esse procedimento, ele para aí. Ele não pega o ácido graxo e leva para a mitocôndria para acontecer a beta-oxidação. Ele não faz isso. Ele só faz a primeira etapa. E aí qual é o problema disso? É que se você faz a lipólise, mas você não faz a beta-oxidação, esse ácido graxo aqui e o glicerol, eles vão se unir de novo. Vão se unir de novo e vão formar de novo o triglicerídeo. Vai formar de novo o triglicerídeo. Esse triglicerídeo vai ser exportado e vai ser armazenado de novo na barriga. Então, entendeu? Então, professor, é por isso que algumas mulheres, digamos assim, fez a barriga, a lipo na barriga. Aí, tipo assim, a barriga vai continuar lipada, porém, ela começa a ter um pouco mais de gordura nos braços, nas pernas. É por isso? Ó, tem diferença da lipoaspiração para aqueles procedimentos de estética lá, das clínicas de estética. Na clínica de estética, ele não suga gordura, ele só faz fazer alguns procedimentos lá de quebra de massagem, No uns caso, o que aparelhos, seria a drenagem? tipo drenagem linfática, mas não é bem a drenagem linfática, aquela drenagem ali linfática é só para drenar os líquidos e a pessoa desinchar um pouco, né? Ela desincha. É uma estratégia também, mas não tem nada a ver com gordura. Agora, existem outros procedimentos lá que eles colocam enzima, tem umas máquinazinhas a laser que diz que quebra gordura, né? E aí, nesse caso, a gordura quebra, mas depois ela se monta de novo e se estoca. Agora, diferente da lipoaspiração, que o cirurgião vai lá com a cânula e aí ele vai sugar toda a gordura da pele da pessoa e realmente, ali aquela gordura que foi sugada, pronto, acabou. Tem mais volta. Mas a pessoa fica com aquele bracinho gordo, né? As perninhas gordas, porque ele só tirou gordura localizada ali da barriga dela, né? E outra, se ela não tiver uma alimentação adequada, rapidamente o corpo dela vai estocar a gordura de novo, né? Ela vai engordar tudo de novo, se ela não tiver uma reeducação alimentar, que a gente chama, né? Mas isso aí é papo para outra história. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Isso aí é um outro papo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O glicerol, presta atenção, o glicerol, se a pessoa tiver com fome, então assim, ó, dando continuidade, né? Ocorreu a lipólise, dividiu o triglicerídeo em duas partes, em glicerol e em ácido graxo. O ácido graxo foi para a mitocôndria, sofreu beta-oxidação e produziu ATP. Tá, aí você pode perguntar, e o glicerol, o que aconteceu com ele? O glicerol, ele é facilmente convertido em glicose, tá bom? Em glicose. Então,
é isso aqui, ó. O triglicerídeo, ele sofre dois processos. O primeiro deles. Primeiro, lipólise. Depois, na mitocôndria, ele sofre o segundo processo, que é a beta-oxidação. Tá? Eu vou botar aqui, ó, mitocôndria. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá. E aí o glicerol, o que aconteceu com o glicerol? Ele foi transformado em glicose. Porque se a pessoa está com fome, os níveis de glicose dela diminuem na corrente sanguínea. E aí eu te falei que existem 3 mecanismos que o nosso corpo utiliza para aumentar essa glicose no sangue de volta. Primeiro, ele transforma glicogênio em glicose. Segundo, ele transforma o esqueleto carbônico do aminoácido em glicose. E em terceiro lugar, ele transforma o glicerol em glicose. Então, existem essas 3 fontes, essas 3 maneiras de produzir glicose. A partir do glicerol, a partir do esqueleto do glicerol aqui dos lipídios, a partir do esqueleto carbônico lá dos aminoácidos e a partir do glicogênio lá nos carboidratos. Entendeu? Então, esses 3 macronutrientes conseguem me fornecer glicose quando eu estou precisando. Os lipídios me fornecem glicose a partir do glicerol. Né? Os aminoácidos me fornecem glicose a partir do esqueleto carbônico. E os carboidratos me fornecem glicose a partir do glicogênio. Tá? Beleza? Esse processo todo de obtenção de glicose a partir de uma molécula, eu chamo de, ela falou ontem, gliconeogênese. É um nome grande, é um nome feio, mas ele representa uma coisa simples. É a produção de glicose. O meu corpo é capaz de produzir glicose a partir de outros compostos. Quais compostos? Se for dos lipídios, lá nos lipídios, eu consigo obter através do glicerol. Nas proteínas, nos aminoácidos, eu consigo obter a partir do esqueleto carbônico. E nos carboidratos, eu consigo obter a partir do glicogênio. Né? Tudo isso, você está pegando moléculas e transformando em glicose. Isso eu chamo de gliconeogênese. Gênese, você lembra lá do capítulo da Bíblia? O primeiro capítulo da Bíblia, que fala da Gênese. O que é o capítulo da Gênese? Ele fala sobre o quê? O começo de tudo. A criação. A criação Isso. da terra, do céu, do universo, das pessoas, do ser humano. Então, por isso que a gente chama de Gênese, que é a criação. Então, é a criação da glicose. Gênese, glico de glicose, e gênese de criação. Tá? Gliconeogênese. Então, isso daqui é o metabolismo do lipídio, tá? Isso aqui é o metabolismo do lipídio. Se a pessoa não estiver precisando de energia, o lipídio simplesmente ele vai ser estocado lá no tecido adiposo. E a pessoa vai engordando. Agora, quando ela precisa da energia do lipídio, o que ela faz? Ela pega o triglicerídeo, né, que está lá armazenado no tecido adiposo, na barriguinha, e manda para as células. Na célula, vai ocorrer primeiro a lipólise, que é a separação do glicerol e das perninhas, que são, cada perninha desse é um ácido graxo. Certo? O glicerol é transformado em glicose e a glicose cai na corrente sanguínea para normalizar os níveis de glicose no sangue.
E o ácido graxo? O ácido graxo, ele vai para dentro da mitocôndria e vai sofrer um processo chamado de beta-oxidação. Nesse processo, é produzido muitas moléculas de ATP, ou seja, é produzido muita energia, certo? E aí a pessoa, ó, fica bem. Ela consegue sobreviver só utilizando o estoque de energia dela. Então, a pessoa está lá, perdeu na selva, passa lá 2, 3 semanas, um mês, 2 meses sem comer e não morre. Por quê? Porque o triglicerídeo que está armazenado na gordura dela vai todo para dentro das células e aí vai sofrer um processo de lipólise depois de beta-oxidação. E aí a pessoa vai ter energia para sobreviver a partir desses processos. E a glicose vai se manter normal pelos 3 mecanismos: pela conversão do glicerol em glicose, pela conversão do esqueleto carbônico dos aminoácidos em glicose e do glicogênio também em glicose. Por isso que a pessoa, além de emagrecer gordura, ela emagrece músculo. Por quê? Os nossos músculos, eles são ricos em aminoácidos, não é? Proteína, o nosso músculo é o quê? É proteína, é carne, né? Se tem proteína, é porque tem aminoácido formando ele, formando as proteínas. Quando a gente passa, sei lá, 3 semanas, um mês, 2 meses sem se alimentar, o nosso corpo ele vai tirando os aminoácidos dos músculos, ao mesmo tempo que vai tirando os triglicerídeos da gordura da barriga e de todo o organismo, né? Que a gente tem depósito de gordura, não é só na barriga, é nos seios, nos braços, nas pernas, no culote, né, que chama, no bumbum, na bochecha, né, a pessoa fica bochechuda quando tá gordinha. Então, tudo isso é fonte são os locais que são armazenados esses triglicerídeos. Então, quando a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, sei lá, 2 meses, tá morrendo de fome, a pessoa vai perdendo aminoácido dos músculos, porque parte do aminoácido, que é o esqueleto carbônico, é convertido em glicose, e parte dos triglicerídeos, o glicerol é transformado em glicose e o ácido graxo é utilizado na beta-oxidação para produzir energia, entendeu? Por isso que a pessoa emagrece não só de gordura, mas também ela fica raquítica, com aquela aparência só de pele e osso. Ela perde a massa muscular dela, perde o músculo. É por isso que a pior coisa que tem quando a pessoa é gordinha é ela tentar emagrecer só à base de dieta, só fechando a boca. Por quê? Porque ela vai perder gordura? Vai, mas ela vai perder músculo também. Porque o nosso corpo, ele vai tirar também os aminoácidos das proteínas do músculo e a gordura do tecido adiposo. E a pessoa vai ficar magra, mas vai ficar com aquele aspecto de doente, de caquético, né? Porque ela vai perder músculo. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, bem explicado. Deu para entender? É que essa parte Sim, é mais complexa mesmo, mas se você for parando assim, tentando ligar os pontos, vai fazendo sentido. Aí outra coisa que vocês têm que saber do metabolismo dos lipídios é o quê? Eu falei para vocês que os lipídios são transportados através de um transportador, né? Que eu chamo de... Vocês lembram o nome? HDL e LDL. Isso, que são lipoproteínas, né? Lipoproteínas. Exemplo, o HDL e o LDL, né? O problema é que se a pessoa come gordura demais, ela vai ter vários transportadorzinhos desse aqui no vaso sanguíneo, né? Dentro do sangue. E aí você faz o exame de sangue, o médico pede lá lipidograma, ou então triglicerídeos e colesterol total. Aí a pessoa faz o exame. Deu tudo alto.
Por que que deu alto? Porque tem várias lipoproteínas dessa circulando no sangue. Elas estão cheias de triglicerídeo dentro e colesterol. E aí, quando a pessoa puxa o sangue lá, coleta o sangue e olha no microscópio, ela vê várias lipoproteínas dessas. E aí diz, a pessoa tá com muita gordura no sangue, viu? Tá com os triglicerídeos e os colesterol muito alto. E aí vocês têm que lembrar que o LDL a gente chama de lipoproteína, né? O colesterol ruim. Por quê? Porque se ele tiver em excesso, ele se acumula nos vasos sanguíneos e entope. Ele entope os vasos sanguíneos, tá? Então, ele está relacionado com infarto. Então, se tiver uma questão na prova e perguntar qual é a lipoproteína ou o colesterol que está relacionado com o infarto, né? Infarto agudo do miocárdio, que é o infarto do coração, né? É um nome bonito para dizer infarto do coração. Infarto agudo do miocárdio. Aí vocês vão dizer que é o LDL, tá bom? O HDL, ele já é um colesterol bom. Por quê? Porque ele tem a função de limpar os vasos sanguíneos. Então, enquanto que o LDL se acumula nos vasos e entope, o HDL ele consegue limpar o vaso sanguíneo. Então, ele limpa os vasos, tá? Então, o HDL é o colesterol bom, que a gente chama. Por quê? Porque ele limpa, ele consegue desentupir os vasos, a grosso modo falando. Enquanto que o LDL é o contrário. Se ele se acumula, se o seu corpo produz demais, porque você comeu demais, esse colesterol ele se acumula nos vasos e entope. E aí ele pode causar, geralmente ele entope às vezes as artérias lá do coração, né? As coronárias. E aí vai ocasionar o infarto agudo do miocárdio. É um nome bonito para chamar de infarto do coração. Tá? Então isso aqui é importante, tem que saber que essas lipoproteínas, né, também conhecidas como colesteróis, bom e ruim, é o LDL, que é o infarto, e o HDL é o bom. Ainda mais na prática clínica de vocês. Na profissão de vocês, vocês vão ver muito isso. Paciente internado, paciente com um colesterol muito alto, vocês vão estar ligados. Colesterol LDL é o ruim, pode infartar. O HDL tem que estar, é o colesterol bom, então ele tem que estar alto. Se a pessoa faz o exame de sangue, o HDL deu baixo. E está ruim, tem que aumentar esse HDL, tem que melhorar. O que é que está acontecendo que o HDL está baixo? Tem que investigar, entendeu? Certo? Então, basicamente, o metabolismo do lipídio é isso. Saber o que é uma lipólise, saber o que é a beta-oxidação, onde acontece a beta-oxidação. A lipólise, ela divide o glicerol dos ácidos graxos, o glicerol se converte em glicose, se a pessoa estiver precisando. E o ácido graxo vai para a mitocôndria e vai produzir ATP, energia. Esse aqui é o metabolismo. Além disso, essas proteínas, lipoproteínas, ou colesteróis, que a gente chama, né? Que são os transportadores de triglicerídeo e colesterol no nosso sangue. Dentre eles, os principais são dois, que é o HDL e o LDL. O LDL, eu digo que é o ruim, porque ele se acumula na corrente sanguínea, pode entupir os vasos do coração, principalmente, causar um infarto, enquanto que o bom é o HDL, porque ele consegue meio que desentupir os vasos, né? Ele faz essa limpeza dos vasos do coração.
certo? Ok. Então era isso. Vocês têm uma aula agora, né? É agora, É 4 horas? verdade. É agora. É, Ah, bom, a então gente não, é o povo de odonto, eu acho. o pessoal de odonto, né? Ah, bom, então eu vou botar umas questõezinhas lá no grupo para vocês responderem, tá? E aí, se ficar alguma dúvida, a gente responde na próxima semana. Beleza? Tá bom. Tá bom. Valeu, gente. Até a próxima semana. Falou. Obrigado. Na, Obrigada, professor. Tchau, tchau. tchau, tchau. Boa semana.